trazer a palavra de hoje, que ela hoje vai falar para nós sobre o convite que Jesus nos faz. Bem, nossa querida, ela é espírita desde 1974, secretária da Secretaria Municipal de Belo Horizonte, Conselho Espírita, promove a filosofia espírita desde 1985, espalhando a filosofia não apenas no Brasil, mas também no exterior. Presidente da Maria Nunes Sociedade Espírita, que além de seus estudos doutrinários e trabalhos mediúnicos, eles desenvolvem um trabalho social através de creche, grupo de idosos, padarias, espiritismo para as crianças e jovens do coral, costura, trabalho, confecção e distribuição de baby layettes, biblioteca, bazar, entre outros incentivando as práticas culturais da comunidade em que se inserem. Membro também da equipe central da Pomada do Vovô Pedro, membro do Conselho de André Luiz, Hospital Espírita, presidente da editora espírita Fonte Viva, que já publicou 164 títulos, com 97 de João Nunes Maia, compilou o livro Linha Direta com Deus, coordenadora administrativa da editora Horizontes de Mente Produções Limitada, presidente do IAM, Instituto Amici Mundi, que visa priorizar os valores humanos básicos. Bom, isso aqui a gente sabe que é só um pouquinho, né? Então, seja bem-vinda, minha querida. Boa noite. Alegria estar aqui e me incomoda demais todas as vezes que são feitas as apresentações, porque uma coisa é você, por um motivo ou outro, exercer uma função, desenvolver uma determinada atividade. E outra é você corresponder à confiança que Jesus, que os Espíritos delegam e oferecem a gente. Então, cada vez que fala, é isso, eu falo, ai meu Deus. E o outro lado, será que eu estou correspondendo? Então, se eu pudesse, não falaríamos, diríamos apenas, José é uma espírita, uma companheira espírita, né? Que vem para dividir experiências. Nesse aspecto, aí a gente aceita. Pelas lutas, pelas dificuldades, a gente aceita ser uma colaboradora espírita que divide responsabilidades. E na medida que hoje, esta manhã, eu comecei a me preparar para o trabalho, foi interessante que eu me demorei tanto nesta página que foi lida, como se o convite fosse para que eu trabalhasse essa página. E depois, na continuidade da prece e da pesquisa, a gente partiu para um lado que, na verdade, é a continuidade do que foi lido aqui. É muito interessante quando nós analisamos Jesus, não apenas no aspecto de decorar o que ele disse, e repetir de uma forma bonita e entusiástica as palavras de Jesus. O importante é que a gente possa refletir nelas e, a partir daí, nós termos condições de entender cada situação em que nós temos, às vezes, nos deparado e temos enfrentado. O momento que temos vivido é um momento de desafio. Eu diria um momento de convites, porque, na verdade, todos nós temos sido convidados para superar a nós mesmos, enfrentar as barreiras que nos são colocadas e, a cada vez mais, nos fortalecermos para poder prosseguir. Eu entendo que isso é um grande convite, mas, na maioria das vezes, a gente vê como um desafio. E, na medida que a gente vê o desafio, o momento difícil, nós geralmente pedimos socorro. Pode ser que vocês, jamais educados espiritualmente, já tenham um treinamento para superar
sozinhos ou com as suas próprias condições, os momentos que enfrentam. Eu ainda costumo ficar apertada e pedir socorro. Aí, em tempos atrás, eu pedia socorro aos santos, quando eu era católica. E na medida que eu pedia socorro, eu acendia a vela, eu fazia promessa, embora eu me lembro que toda a vida eu fui um tanto quanto atrevida. Uma vez a minha irmã falou, vamos até Vitória, no Espírito Santo. Era a primeira vez que eu ia lá. Então, quando nós chegamos, eu vi a escadaria do convento, e ela disse, eu fiz uma promessa, porque você, sei lá o que nem me lembro mais, e nós vamos subir essas escadarias de joelho. Eu disse, eu não. Mas como não? Eu fiz uma promessa. Eu falei, você fez, eu não fiz. E foi assim um processo difícil, porque eu criança, naquela época criança tinha que obedecer os adultos. E eu me lembro que eu me recusei de uma forma quase violenta para a criança. Eu me recusei a subir aquelas escadarias, que alguns aqui devem conhecer, de joelhos, que é um absurdo, simplesmente algo fora de propósito. Na minha ida a Fátima, em Portugal, eu levei um choque. Eu levei um choque quando eu, observando tudo e percebendo lá o local onde são depositadas as doações, e tem todo um processo muito moderno de separação das moedas, segundo as pessoas me narravam, as moedas caem e a máquina já seleciona o tipo de moeda, se é dólar, se é franco, se é euro, coisas assim. E eu, altamente admirada daquilo tudo, e observando, acompanhando, ao mesmo tempo muito emocionada com a vibração daquele cantinho onde as crianças, em determinado momento, tiveram a oportunidade de dialogar com um espírito superior. Aí que eu volto meus olhos, eu me surpreendo. Eu me surpreendo com muitas pessoas se movimentando ajoelhadas, cumprindo promessas. Mas eu observei que elas tinham como que um suporte, uma almofada nos seus joelhos. E eu comecei a observar, falei, interessante, parece que essas almofadas são semelhantes, parece que vem de um mesmo lugar. E na medida que eu pesquiso, eu descubro uma loja que aluga as almofadas para nós cumprirmos as promessas. Então eu fiquei assim, porque aí fica relativamente fácil, né? Tudo assim muito bem amarradinho no joelho, e aí as pessoas se movimentam ajoelhadas, mas sem esfolar os joelhos. É interessante a forma de pedir, e quando nós conhecemos um pouco a doutrina, nós vamos pensar assim, mas será que é válido aquilo? Será que tem razão de ser para aquelas pessoas ajoelharem ou alugarem aquela joelheira, né? E fazerem aquele percurso que não é pequeno para cumprir uma promessa? E na medida que nós vamos refletindo, à luz da doutrina espírita, nós percebemos que cada um de nós encontramos um caminho para nos comunicarmos com Deus. A doutrina espírita, ela traz essa maravilha de bênção, de nos permitir entender os limites de cada um e o potencial de cada pessoa. Se aquela criatura que alugou a almofada e fez o percurso de joelhos, ela fez numa postura de humildade, de fé, sem nenhuma outra pretensão e nada de querer aparecer, de ostentação, certamente ela vai encontrar ali o retorno de Deus, dos amigos espirituais, por causa da simplicidade e do nível de sua crença. Me lembro eu, quando ainda católica, eu hoje
vejo a mediunidade me acionando. Mas era uma fé tão profunda, tão profunda. Eu ia para a igreja matriz de Belo Horizonte, a igreja São José, que bem à frente tem uma imagem de São Geraldo, e a minha família assim, altamente envolvida com São Geraldo, por uma série de fenômenos de cura, de transformação acontecidos a partir de promessas e pedidos. Então eu também trazia um histórico de fé e de confiança em São Geraldo. A minha confiança era tamanha que eu ia lá para frente, no primeiro banco da igreja, me ajoelhava, fazia minhas preces e olhava para a imagem. E ao olhar para a imagem, eu começava a conversar com a imagem. E eu pedi à imagem: olha, se eu estiver certa no que eu vou lhe perguntar, ou eu vou lhe pedir, você pode me dar uma piscadela. Se eu estiver errada, você não pisca. E olha, que coisa fenomenal. E ali eu dialogava à luz da assistência dos amigos espirituais, uma fé muito sincera, mas eu dialogava e saía dali com a certeza de que eu deveria ou poderia fazer isso ou aquilo. Foram muitos os momentos que isso aconteceu. Até o dia que eu conheci a doutrina espírita. E quando eu conheci a doutrina espírita, eu tive um processo dificílimo. Como é que eu faço agora? Eu gosto tanto de São Geraldo. Ele, para mim, é algo que é a razão da ajuda que eu tenho. Eu sabia que Jesus, e sua noção era clara, Jesus acima. Mas eu entendia que São Geraldo era o grande intermediário. Então, ali eu ficava naquela luta interna, porque eu entendi e aceitei claramente os princípios da doutrina. Era o que me faltava para eu caminhar com mais segurança. Mas e agora? E São Geraldo Magela, como é que eu faria com ele? E na verdade, eu fiquei mais ou menos de mal dele. Eu não mais olhei para ele, eu não mais conversei com ele, nunca mais entrei na igreja de São José para não ser tentada a pedir uma piscadela da imagem, né? Então era uma situação interna muito difícil. Até que aos poucos eu fui me envolvendo no movimento espírita e com isso eu perdi o hábito de buscar a ajuda, o socorro dele. Até que um dia, encantada com os livros de Ivone Pereira, eu fui lendo uma obra, e nessa obra ela vai descrevendo o trabalho que o grupo de materialização realizava em Lavras. E depois eu até tive a chance de ir lá e adentrar na sala lá em Lavras, em que Ivone Pereira se reunia. Então, a Ivone Pereira vai descrevendo o trabalho mediúnico de primeira grandeza, com a materialização de espíritos, com a orientação que era dada. Isto está na obra sobre a mediunidade, que daqui a pouco, se alguém se lembrar pode me ajudar, mas falhou aqui, daqui a pouco eu falo o nome do livro. É o livro da Ivone Pereira, em que ela fala sobre a mediunidade. Daqui a pouco me vem o nome. Então, lá estava eu lendo com aquele entusiasmo, encantada com a obra, quando de repente há uma passagem em que ela descreve que a entidade, o espírito que se aproximou daquele grupo para trazer a sua presença e a sua orientação, era de tal luminosidade, de tal elevação, que o material energético que estava sendo oferecido ali para que ele se apresentasse, se materializasse, o material energético não foi suficiente. Então ele não se apresentou de corpo inteiro, apenas da cintura para cima. E eu encantada, meu Deus, que espírito, mas que grupo maravilhoso que conseguiu essa façanha. E eu ali, quando de repente, à medida que eu ia adentrando pelo livro, eu vejo exatamente a afirmativa.
era Geraldo Magela. Eu dei um pulo. Eu dei um pulo da minha cadeira, onde eu estava lendo o livro. E eu pensei, meu Deus, então eu não preciso ficar de mal dele. Então eu posso voltar a ser amiga dele. Eu agora posso dialogar com ele. Então agora eu entendi aquelas piscadelas que ele dava. E o espírito, é claro que a imagem não dava piscadela coisa nenhuma. Certamente eu registrava numa condição mediúnica, tendo em vista a necessidade tão grande que eu tinha e a fé que eu trazia no coração, uma fé sincera, sem nenhuma conveniência, sem nenhuma postura de interesse outro que não fosse a relação com Jesus através dele. Então, a partir... Recordações da Mediunidade é o nome do livro. A partir deste dia, eu voltei a apaziguar meu coração. Aí eu pensava assim, ai meu Deus, eu vou lembrar de Geraldo Magela. E a gente conseguiu então mudar a maneira de se relacionar com ele, de dialogar com ele, né? Eu já não peço socorro na hora do aperto, porque eu sei que eles, seja qual espírito for, aquele espírito que estiver escalado para aguentar meus processos obsessivos, para ter paciência comigo, para tolerar as minhas dificuldades, eu tenho certeza que aqueles espíritos que foram treinados para ter paciência comigo, eles estão atentos às minhas necessidades. E essas necessidades vão sendo atendidas na medida que eu já posso ser liberada da experiência mais difícil. Porque eu não vou aprender se eu não passar pela dor. Eu não vou aprender se eu não fizer o meu esforço. Então, nós começamos a chegar exatamente no ponto importante que eu gostaria de refletir com vocês no dia de hoje. Um convite que Jesus faz. É um convite que ele faz, e é muito interessante. Houve momentos em que eu me consolava assim: ah, Jesus falou para ir a ele, então eu vou. E eu me abandonava, entre aspas, nos braços de Jesus, esperando que ele fizesse todo o movimento de resolver o meu problema. Então eu achava que a partir do momento que eu me entregava a Jesus, dele viria a solução para os problemas. Até que a doutrina espírita me ensinou a entender melhor a colocação, o convite de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é suave, e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso está registrado em Mateus, no capítulo 11, dos versículos 28 a 30. Aí, a doutrina espírita me ensina não apenas a ler de uma maneira superficial e entregar, está tudo certo, já entendi. Não. A doutrina espírita me ensina a buscar, a decodificar a mensagem, a detalhar o sentido das frases. Então, na medida que a gente faz isso, nós chegamos à conclusão que o convite de Jesus não é apenas ir até ele e pular no colo dele e deixar que ele nos proteja do bicho bravo que nos persegue, da dor, do problema, da falta de dinheiro. Não é porque eu estou com falta de dinheiro que eu vou buscar Jesus e que ele vai jogar no meu colo dinheiro. Não é porque eu estou com um problema de relação que ele vai colocar no meu caminho alguém que vai resolver esse problema. Então, esta frase, aqui Jesus diz tudo. Ele diz, vinde a mim. Mas não é simples. Não vai ser fácil. Vinde a mim, mas você tem algo a fazer. Vamos rever essa frase, esse convite de Jesus. Vinde a mim todos
vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, injuriados, e eu vos aliviarei. Ai, que alívio. Todo mundo está lá. Preto, branco, rico, pobre, todo mundo. Todo mundo. Ele não faz distinção. Ele não fala que são os religiosos que seguem a sua mensagem. Ele diz: vinde a mim todos. Todos os que estão sobrecarregados, amargurados, oprimidos, que Ele nos aliviará. Este primeiro convite é que nos traz a certeza de que o amparo de Jesus, o consolo de Jesus é certo. Mas como é que nós poderemos chegar até Ele? Começa do verbo vinde. Ele não disse espera aí que eu vou até Ele. Ele disse venha. E para chegar até Ele, como é que será este caminho? Não é um caminho simples, porque chegar até Jesus, que se encontra num patamar de vibrações suaves, chegar até Ele exige de nós uma postura, mais ou menos daquela passagem do Evangelho que a gente lembra, que fala assim: todos são convidados e todos foram, mas entre os que foram, que aceitaram ir, tinha um que não vestiu a veste nupcial. E aquele foi convidado a se retirar. Então, ou seja, somos todos convidados. Somos todos incentivados a ir até Ele. Mas não é chegar de qualquer forma. Porque nós não estamos nos preparando para falar com qualquer um. Nós estamos nos preparando para ir até Jesus. Então a nossa postura mental precisa mudar. Eu não posso chegar com aquela veste nupcial de estado de derrota, de revolta, de insatisfação. Eu preciso chegar com um estado mental, com uma vibração de quem confia, de quem espera. Mais do que isso, de quem tem a certeza de que vai ser ajudado. Aí, se fosse só isso, já seria complicado. Mas, a gente sabendo que tinha que ir até Ele, a gente dava um jeito de pôr essa veste nupcial, energética, e vamos até Jesus. Mas aí, Ele faz uma afirmativa muito importante. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. E o que é isso? O jugo de Jesus é o conjunto das leis naturais que Ele representa. É o conjunto das recomendações que Ele traz. E isso tudo se resume numa expressão: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí, eu, na minha fraqueza e na minha limitação, já começo a ver que não é tão simples ir até Jesus. Porque para chegar até Ele, tomar o jugo dEle e colocar sob a minha tutela, eu preciso aprender a amar. E eu estou dizendo aprender porque esse exercício do amor não é apenas no nível de sentimento de dizer eu amo, mas é no sentido de vibrar e vivenciar a psicosfera do meu semelhante. E a psicosfera do meu semelhante, ela nem sempre traz a carga que eu quero ter. Ela nem sempre traz a bagagem que eu gostaria que trouxesse. O meu semelhante, aquele a quem eu amo ou que eu devo amar, ele traz as suas características próprias, os seus limites, as suas frustrações, as suas decepções, a sua história particular. Cada um de nós temos uma história que foi escrita ao longo do tempo, e esta história nos marca profundamente.
E muitas vezes delineia os nossos passos. E outras vezes limita as nossas ações e nossas reações. E ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Mas como? Se a gente lembrar de Jesus, o exemplo que ele deixou para nós, o amor que ele estendeu a todos os semelhantes, àqueles que necessitavam, paralíticos, cegos, surdos, pessoas consideradas de má vida, que ele recebeu, abrigou em seus braços e reconduziu para o caminho do bem. Pessoas cultas com quem ele dialogou, né? Para poder progredir é preciso nascer de novo, dialogou ele com Nicodemos, um grande doutor da lei. E aí nós vamos vendo os diálogos dele, por exemplo, com o centurião, com tantos outros, com os sacerdotes, e em todos e para todos ele ofereceu uma bagagem de luz, uma bagagem de amor. E aí eu começo a perceber que tomar sobre mim e envolver na minha psicosfera o jugo de Jesus não é tão simples. Pode ser até que eu comece a desanimar. Eu acho que eu vou parar por aqui, porque, meu Deus, eu não vou dar conta, eu tenho que ir até ele. Para ir até ele eu tenho que superar um monte de obstáculos e ainda levar comigo o jugo que é dele. As experiências, as vivências, a história, os exemplos que ele deixou. Então, a princípio, se torna não mais um convite, mas um verdadeiro desafio. E ele diz mais, não só tomar o jugo, ele diz mais: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ai, meu Deus. A mansidão passou tão longe de mim, porque no dia a dia é tão comum, é tão comum e é tão fácil a gente ser manso com aqueles que nos agradam. A gente ser manso com aqueles que demonstram amor para nós. A gente ser manso com aqueles com os quais ou nos quais nós depositamos determinados interesses. Por conveniência, é possível que eu seja profundamente mansa com meus chefes, com meus dirigentes profissionais, porque eu preciso deles. Mas é possível que eu seja uma tirana ao chegar em casa, onde aqueles que ali estão me aguardando são obrigados, entre aspas, a tolerar o meu cansaço, a minha impaciência, e aí eu já chego jogando sapato para um lado, e falando, e respondendo mal, e pondo defeito na comida, e que a comida, o café está sem açúcar, que esse arroz está cheio de não sei o quê. A minha mansidão era só um treinamento, uma casquinha no meu comportamento lá fora. Mas quando eu posso me apresentar vestida com a minha veste natural, nem sempre eu consigo vivenciar essa mansidão. E aí ele diz que é para eu aprender com ele, que é manso e humilde, e vejam a expressão, de coração. São os detalhes, gente, do Evangelho que nós precisamos parar para analisar. Que sou manso e humilde de coração, e não na razão, e não na conveniência, mas no coração, na verdadeira vibração da mansidão e da humildade. E é muito interessante, gente, fazendo um parênteses aqui, que muitas pessoas acham que ser manso é simplesmente jogar a cabecinha de lado e falar sim senhor, sim senhora, para tudo que acontece. E não é bem isso. A mansidão é nós estarmos numa faixa de vibração de suavidade, mas dentro da verdade, dentro da legitimidade das relações. Então, Jesus me convida a ir até Ele, levando comigo a bagagem do jugo que Ele deixou de exemplo. Todo o conhecimento que o Evangelho me oferece é que eu seja mansa
e que eu seja humilde de coração. Aí, neste final, ele diz: pois encontrareis descanso para as vossas almas. Também depois desse todo esse esforço, eu já devo estar sem fôlego, com a língua de fora, porque tentando assumir o jugo de Jesus, tentando dominar as minhas tendências e me tornar mansa, e cultivando a humildade no meu dia a dia. Ora, minha gente, certamente neste esforço eu vou precisar exatamente o que ele diz: encontrar descanso para a minha alma. Olha que o convite de Jesus não é tão simples como simplesmente: Jesus vai me atender, ele falou que era só ir até ele. Ou então, é só eu acender a vela, como eu acendia quando eu era católica, lá diante do São Geraldo. São Geraldo resolve para mim. Não é assim. Eu preciso fazer um esforço. E é óbvio, porque quando eu faço esse esforço, o que está acontecendo? Eu vou simplesmente, pela lei de causa e efeito, merecer uma retribuição do universo. Então, tudo que eu estiver fazendo em meu favor, aliás, em favor do outro, passando por este meu esforço, eu estou fazendo certamente em meu favor. Eu estou, então, recebendo, preparando ambiente, preparando o canteiro interior para receber o socorro. Lei de causa e efeito. Eu fiz todo o caminho. Eu fiz todo o esforço. É claro que eu só vou conseguir isso com a assistência dos amigos espirituais, com a ajuda de todo o conhecimento que eu vou adquirindo na doutrina espírita, através do estudo, através do trabalho, através do convívio com os amigos espirituais, através da sintonia com o bem. Então, as pessoas falam assim: nossa, espírita trabalha? Por que espírita trabalha tanto? Exatamente que nós vamos tomando consciência que para eu receber, eu preciso fazer. Para eu colher flores perfumadas no meu canteiro, eu preciso preparar a terra, eu preciso semear e cultivar, molhar, tirar as ervas daninhas para que as plantas cresçam e as flores desabrochem. Então, este convite que Jesus nos faz para ir até Ele não é simplesmente para nos escondermos dos nossos problemas. A doutrina espírita vai nos mostrando que este esforço de conquista de um polimento maior interior, este esforço de melhoria e de progresso, ele vai se dando aos pouquinhos, mas de forma definitiva. E à medida que eu caminho, eu olho para trás e falo: meu Deus, aquela lá atrás era eu. E a gente reconhece que mudou. E a gente reconhece que está mudando. A cada dia, nós nos suavizamos. E as pessoas dizem assim: nossa, fulano está bonito, está mais bonito. E é natural. Sabe por quê? Nós vamos refletir do nosso interior. Esse estado de calma, esse estado de paz, isso vai ser refletido na nossa própria condição física. O nosso olhar se suaviza, os nossos gestos, a nossa fala, a nossa postura. Então, o futuro nos aguarda numa situação de vibração de paz. Quando se diz que aqueles espíritos que já não convivem mais na mesma faixa vibratória que a Terra está sendo colocada pela própria evolução, né? É preciso que haja uma sintonia entre a vibração dos que vão continuar habitando a Terra, ou como disse Jesus, possuindo a Terra, e entre a própria Terra. A vibração tem que ser semelhante para que haja um encaixe de energias. Então, esses espíritos, e eu torço para que todos nós
esses espíritos que vamos herdar a terra, precisamos caminhar. Precisamos evoluir. Não estaremos virando santos de uma hora para outra com um simples estalar de dedos. Estalei o dedo assim, virou santo. Não tem jeito. Não tem jeito, porque nós temos todo um trabalho interno a ser realizado, a ser modificado em nós. Essa estrutura interna que durante anos, séculos, várias encarnações, nós cristalizamos, às vezes, através da prepotência, através do egoísmo, do orgulho, da vaidade, do fazer do jeito que eu quero que seja feito. Essas coisas vão sendo cristalizadas. E para desfazer todas essas montanhas cristalizadas em nós, é preciso que haja um tempo e que haja um esforço constante, que haja uma perseverança no bem. Nós precisamos perseverar no bem. Então, a cada dia, a cada hora, nós vamos como que erguendo em nós uma morada de luz, uma morada de paz. E nessa construção interna, nós estaremos cada vez mais nos aproximando de Jesus. Pode ser que alguém me pergunte assim, mas espera aí, então, para eu ir até Jesus, eu vou ter que demorar muito. Eu vou levar algumas encarnações, porque até eu chegar naquele ponto de assimilar o jugo, de me tornar mansa, humilde, ou manso, humilde, então não vai ser agora. Então, eu estou muito longe de Jesus. Na verdade, Jesus se faz presente em nossas vidas através de seus mensageiros, através de seus emissários, que têm uma paciência profunda conosco e nos renovam as oportunidades de crescer, de prosseguir, de a cada dia renovar as nossas ações em favor da nossa própria caminhada. Ele não espera que nós nos transformemos em pássaros luminosos para chegar até Ele e sermos atendidos. Ele se faz presente dia a dia através de seus emissários, através até mesmo daqueles que são considerados os nossos inimigos, aqueles que estão fazendo oposição a nós. Porque neste momento em que nós tomamos a decisão de caminhar, e caminhar conscientemente, fica mais difícil. É muito interessante, porque fica mais difícil. Porque enquanto a minha consciência está nublada, eu posso me equivocar e eu vou ter a belíssima desculpa porque eu não sabia. Mas a doutrina espírita não me permite dizer que eu não sei. Eu falo que conhecer a doutrina espírita, ter uma semana de estudo da doutrina, já traz uma responsabilidade, uma postura diferente. É como se a gente, quando a gente aprende a ler, eu já disse isso aqui uma vez, se você aprende a ler, se tiver uma palavra escrita aqui, você bate o olho e lê. Você não tem jeito de falar, eu não sei ler, você sabe. Você bateu o olho, você associa as letras às sílabas e lê a palavra. Ainda que, se for numa língua diferente, você possa até não ter a pronúncia adequada, mas você lê a palavra. Então, com a doutrina espírita é a mesma coisa. Uma semana que tivermos de doutrina espírita, nós já não somos mais os mesmos. Não viramos espíritos luminosos, não.